pessoal, professor Ferreira. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre fração. E antes de falarmos sobre potenciação, eu vou retomar esses dois assuntos aqui para nós tratarmos sobre uma observação rapidinha aqui em adição e multiplicação. Observe o seguinte: se nós tivermos 4/6 mais 6/8, nós não podemos operar numeradores e denominadores como fazemos em multiplicação. Muito cuidado com relação a isso. Tá? Nós não podemos fazer 4/6 é igual a 4 mais 6 dividido por 6 mais 8. Tá? Isto aqui não são valores iguais. Tá? Isso aqui é diferente. Então, na adição, você não pode somar numeradores e somar denominadores. Ok? Veja lá como é que nós fazemos com relação à adição de frações com denominadores diferentes na aula específica de adição. Tá bom? Muito cuidado com isso aqui. Tá? A adição, nós não podemos fazer como a multiplicação. Na multiplicação, se nós tivermos 4/6 mais 6/8, aliás, perdão, se nós tivermos 4/6 vezes 6/8, vezes aqui multiplicação, aí nós podemos fazer multiplicar numeradores e multiplicar denominadores. Tá? Aí nós continuaremos aqui a fazer os cálculos normalmente. Então, na adição, você não pode somar, e na multiplicação você divide, aliás, você multiplica normalmente. Na divisão, né, se tivéssemos aqui, 4/6 dividido, você pode fazer assim, né? Algumas vezes pode vir assim, ou também pode ser assim, 4/6 dividido por 6/8. Nós já vimos que isso aqui, você multiplica a primeira pelo inverso multiplicativo da segunda, né? Você inverte a segunda aqui, já explicamos por que acontece isso lá na aula de divisão de frações. E aqui você continua normalmente, porque aqui nós já temos uma multiplicação, ok? Então, muito cuidado, pessoal, com relação à adição, multiplicação e divisão. É comum nós observarmos que alunos querem somar direto aqui, como se fosse o critério de multiplicação. E não podemos fazer isso aqui. Perfeito? A segunda observação que eu queria falar para vocês é quando nós falamos sobre simplificações de fração. Né? Só para fazer uma justificativa aqui e clarear algo que não ficou bem definido lá na aula sobre simplificação de frações. Você observa quando nós tínhamos, por exemplo, a fração 3/4. Né? E nós dizemos para você assim, nós podemos encontrar várias frações equivalentes. Né? Isso aqui também serve para frações equivalentes. Tá? Nós podemos encontrar várias frações equivalentes a uma determinada fração. Como é que nós fazemos? Nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo fator, ou dividimos. Né? Nós vimos isso lá na aula de simplificações e frações equivalentes. Então, se aqui multiplicar, 3 vezes 2 vai ser 6, 4 vezes 2, 8. Aí eu podia também aqui, de novo, multiplicar por 5. Vamos multiplicar por 5 aqui, mais ou menos. Numerador e denominador. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 5, 40. Tá? E aí nós poderíamos encontrar outros valores. Então, essas três frações aqui, 3/4, 6/8 e 30/40, são frações equivalentes. Porque você partiu da mesma fração multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo valor. O problema está aqui em esclarecer o seguinte: por que quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo fator, eu encontro uma fração equivalente, ou seja, uma fração que tem o mesmo valor da fração inicial? Pelo seguinte fato, observe o seguinte: quando você tem, por exemplo, o número 7 e você multiplica por 1,
esse resultado aqui continua sendo 7. Então, olha lá, se você tem a fração 3/4 e você multiplica por 1, esse resultado aqui, ó, 3/4 vezes 1, continua sendo 3/4. Não é verdade? Agora, preste atenção. Nós vamos substituir aqui o 1, nós vamos substituir esse 1 por uma outra fração. Então, vai ficar assim, ó, 3/4 vezes... No lugar do 1, eu vou colocar a fração 2 sobre 2. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 1. Né? 2 dividido por 2 é 1. Então, 3/4 vezes 2 sobre 2 continua sendo 3/4. Né? Mas vamos ver aqui, ó, como é que nós multiplicamos essas duas frações. Então, nós multiplicamos numeradores e multiplicamos o denominador. Né? O denominador é 4 vezes o outro denominador, 2. Então, aqui fica sendo 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Olha aí, essa fração aqui, ó, compara com esta fração aqui, ó, 6/8. Certo? Então, ó, eu saí de 3/4, eu tinha uma fração 3/4, e encontrei outra fração 6/8. Então, sabe o seguinte, por que quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo fator, eu estou encontrando uma fração equivalente? Porque, na realidade, eu estou multiplicando a fração por 1. Por 1. E qualquer número multiplicado por 1 é equivalente a ele mesmo. Tá? Então, isso aqui é apenas para justificar por que quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo fator, você encontra uma fração que tem o mesmo resultado da fração anterior. Então, por exemplo, aqui você tinha 6/8 aqui. Aí você multiplica por 5, a fração 5 sobre 5. Né? Então, você vai ter 6 vezes 5 dividido por 8 vezes 5. Aí você vai ter 30 dividido por 40. Né? Essa fração aqui é esta aqui. Tá? Então, somente isso aqui para justificar por que você obtém frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo fator. Tá? Isso aqui também serve para simplificações. Né? Você pode ir dividindo, né, o numerador e o denominador pelo mesmo fator, porque na realidade você está dividindo por 1. Né? Quando você faz, por exemplo, 7 dividido por 1, o resultado continua sendo 7. Então, quando você tem uma fração aqui, por exemplo, 8 sobre 20, e você divide aqui por 2, e o denominador por 2, você encontra 4 sobre 10. São duas frações equivalentes, que têm o mesmo valor. Tá? Ok? Porque quando você divide pelo mesmo fator, por 1, você continua com o mesmo fator. Apenas para justificar isso aí na aula de hoje. Tá? Guardem isso, esses dois aspectos. Cuidado com a adição, né? Você não pode somar numerador e dividir pela soma dos denominadores. Né? Isso você só pode fazer na multiplicação. Tá? Na divisão, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui foi para esclarecer por que nós podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator e o resultado continua sendo uma fração equivalente à primeira. Perfeito? A gente se vê aí na próxima aula. Um abraço.